nos estados em que há minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, a própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Considerando que nossa Constituição não faz referência às minorias religiosas, a importância da incorporação de tratados internacionais de direitos humanos ao nosso sistema de direitos e garantias é de suma importância, pois atrela, no caso do assunto desse estudo, a garantia de liberdade religiosa a outros direitos e garantias fundamentais. Assim, estabelece um sistema de proteção a essas minorias étnico-religiosas contra atos lesivos promovidos pelo poder estatal ou por particulares. Por fim, não podemos considerar a proteção plena à liberdade religiosa sem a devida proteção aos locais de suas práticas, instrumentos e cerimônias, pois conforme discretela Jr. Na verdade, não existe religião sem culto, porque as crenças não constituem por si mesmas uma religião. Se não existe culto ou ritual correspondente à crença, pode haver posição contemplativa filosófica, jamais uma religião. Com isso, um outro aspecto da laicidade representado pela liberdade de culto está contido em nossa Constituição Federal de 1988. Conforme artigo 5º, já citado, além da liberdade de crença e pensamento, essa proteção também estende a proteção aos locais de culto e liturgias. Este inciso, ao prever que essa garantia será exercida na forma da lei, também impõe que esses cultos sejam feitos e executados em fiel observância ao que está estabelecido na lei. Nesse sentido, nos esclarece José Cretela Jr. Não é pelo fato de a proteção aos locais de culto estar inseridos na liberdade de culto, que não poderia haver restrição por meio de lei infraconstitucional. Se tal ocorresse, estaríamos diante de uma lei restritiva de direitos e garantias fundamentais, que, dependendo de como vier a ser elaborada, poderá ser considerada constitucional. De acordo com Robert Alex, Teoria de los Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de Estudos Constitucionais, 2001, p. 275, para que seja possível a existência de uma verdadeira lei restritiva de direitos e garantias fundamentais, é preciso haver uma ponderação entre o direito fundamental que é restringido e os princípios que autorizam a restrição. Canutilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. Et. Coimbra. Almedina, 2003, p. 452, 458, entende que uma lei restritiva para ser constitucional precisa atender aos seguintes requisitos: caráter geral e abstrato, não retroatividade e princípio da proibição do excesso. No entanto, salienta o autor que o legislador infraconstitucional português não tem uma autorização geral para editar leis restritivas de direitos e garantias fundamentais. Notemos que há uma divergência doutrinária acerca dos casos em que podem ser editadas leis restritivas, se apenas quando expressamente autorizadas pela Constituição ou em quaisquer casos, desde que passe a lei restritiva por um teste de proporcionalidade, cf. Andrade, José Carlos de Os Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra, Almedina, 1998. No caso em tela, não parece fazer muito sentido que a lei possa definir quais lugares são destinados ao culto, mas não possa disciplinar aqueles que o são. Até porque, ao delimitar os lugares que não podem servir ao culto, estabelece-se, por exclusão, aqueles que são a ele destinados. 96 Cretela Jr. 1974, p. 219 7. O fim da trégua 7, 1.
Os neopentecostais no momento atual temos assistido a uma grande discussão, nos vários nichos sociais, sobre a intolerância religiosa no país. Tal fenômeno vem acompanhado de um crescimento dos grupos neopentecostais, que têm ocupado diferentes esferas políticas, sociais e econômicas, e com isto têm propagado seus discursos intolerantes, cujos principais alvos são as religiões de matriz africana. Ivanir Santos, 2018. Não é objetivo deste trabalho fazer maiores comentários a respeito das definições e origens do neopentecostalismo, mas para uma melhor compreensão teceremos breves palavras a respeito. É um movimento que se origina a partir das igrejas pentecostais dos Estados Unidos e é considerado pelos pesquisadores da área como a terceira onda do pentecostalismo. O movimento pentecostal assim se denomina em função da referência que fazem ao Pentecostes, relatado no Novo Testamento, no livro dos Atos, onde os discípulos, alegando a influência do Espírito Santo, falaram em línguas diferentes e por todos sendo compreendidos. Convém frisar que este é um movimento que envolve várias agremiações religiosas e não constitui apenas uma religião. Como características desses movimentos neopentecostais podemos citar: mensagem bíblica facilmente assimilada pelas classes mais populares, cultos bem animados com cantos, louvores e pregações motivacionais, cultos de cura e libertação, teologia da prosperidade, ênfase à literalidade do texto bíblico. Outra característica marcante é a prática da religiofagia, conceito desenvolvido pelo antropólogo Ari Pedro Oro, que consiste em se apropriar e reelaborar elementos e crenças de outras igrejas e religiões. Assim, no mesmo culto neopentecostal podemos perceber, por exemplo, o uso de vestes do judaísmo, o uso da água e passes do espiritismo e o transe mediúnico da Umbanda. Outro fato caracterizante desses grupos religiosos é a visão demoníaca das religiões afro-brasileiras, propagada pelo neopentecostalismo. Essa visão já estava presente nas fases anteriores do movimento pentecostal conhecidas como primeira e segunda onda neopentecostal. Evidência disso está no livro Mãe de Santo de autoria do missionário canadense Walter Robert McAllister, fundador da Igreja Pentecostal de Nova Vida no Rio de Janeiro, em 1960. Conforme consta no prefácio do livro, esta é a incrível história de uma baiana, cuja marca de faca, em seu braço direito, predestina desde o nascimento a ser mãe de santo, servindo os orixás e sacrificando aos Exus a partir dos 9 anos de idade. Nesta quarta edição, reestruturada, você vai sentir a repugnância experimentada por Georgina Aragão dos Santos Franco, ao ser enclausurada no quarto fétido, cheirando a sangue seco, sangue este com que lhe cobriram o corpo inteiro, ao fazer o santó. Adivinhará depois toda a sua alegria e euforia, quando finalmente descobriu não mais pertencer sua alma ao diabo, pois o sangue de Jesus Cristo passou a ser em sua vida mais forte e poderoso que quaisquer oferendas, voos ou obrigações. Estou convencido de que você voltará muitas vezes a ler esse livro, como também o passará às mãos de amigos, parentes ou conhecidos que seguem as seitas afro-brasileiras. A partir desse trecho, podemos perceber que a trégua apresentada na década anterior não se perpetuou. Com o neopentecostalismo em ascensão em 1977, é fundada a Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, que, junto com as igrejas da Bênção, Nova Vida, Cristo Vive, Assembleia de Deus e tantas outras, deram novo fôlego ao discurso demonizador da Umbanda e do Candomblé. É o próprio líder da IURD, Edir Macedo, no seu livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, quem define os orixás segundo a sua visão distorcida que vai contaminar o discurso de pastores e milhares de seguidores.
No candomblé, Oxum, Iemanjá, Ogum e outros demônios são verdadeiros deuses a quem o adepto oferece trabalhos de sangue, para agradar quando alguma coisa não está indo bem ou quando deseja receber algo especial. Com esse discurso distorcido prolatado por uma grande rede de comunicação que envolve concessões de televisão e rádio, aliado às promessas de prosperidade material e um paraíso bíblico para uma massa de pessoas desiludidas e dispostas a crer em promessas, as perseguições recomeçam. Dessa vez não mais a Igreja Católica nem pelo Estado, mas pelas mãos de um grupo organizado e bem financiado que se impõe pelas contradições de nossa laicidade para afirmar com forte presença no Congresso Nacional. 7.2. A Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, em 9 de julho de 1977, no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro, foi fundada a Igreja Universal do Reino de Deus, no bojo da explosão neopentecostais que assolou o Brasil. Esse grupo religioso figura no centro como protagonista de muitos dos ataques da intolerância religiosa. Muito além das denúncias que são feitas e entre as poucas que se tornam processos judiciais, tanto líderes quanto seus seguidores figuram em atos da intolerância religiosa. Dentre os atos da intolerância religiosa cometidos pela IURD, podemos citar o artigo escrito por Edir Macedo no número 42 da revista Plenitude, onde faz afirmações que, além de constituírem calúnia e difamação, atentaram contra a Lei 7.716, cujo artigo 1º foi alterado pela Lei 9.459/97 e passando a considerar crimes os atos resultantes de discriminação em razão da religião. No referido intitulado Crianças Sacrificadas no Terreiro, Edir Macedo acusa os participantes de fazerem uso de falcatruas, conchavos, para arruinar o povo, provocando miséria e morte de crianças. Na mesma revista, outras duas matérias afirmam que os terreiros de macumba levam à marginalidade, à desgraça, à violência e ao crime. Outro artigo, A Farsa de Satanás, acusa os terreiros de enganarem as pessoas com suas propostas sendo representantes do diabo e servidores de Satanás, além de praticantes de orgias em seus redutos. Em decorrência disso foram arrolados em um processo na 22ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, sob a infração dos artigos 20 e 21 da Lei 8.850/67. Em 2005 o Ministério Público Federal da Bahia solicita a suspensão da venda e da circulação do livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, de Edir Macedo. Conforme os procuradores da República, autores da ação civil pública, trata-se de obra impregnada de afirmativas preconceituosas e discriminatórias deferidas contra outras formas de manifestações religiosas e credos, em especial aos cultos afro-brasileiros. Não apenas os cultos africanos são o alvo dos atos de intolerância religiosa praticados pela IURD. Em 1995 o bispo de Igreja Universal Sérgio von Helder chuta a imagem de Senhora da Conceição Aparecida em rede de televisão. Os atos de intolerância religiosa cometidos pela IURD levaram a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa a entregar ao presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, relatório denunciando uma ditadura religiosa promovida pelos neopentecostais no Brasil. O relatório cita vários dados e a Igreja Universal do Reino de Deus que figura como a maior propagadora da intolerância religiosa no país, incitando o ódio principalmente contra a Umbanda e Candomblé. Além dos atos cometidos pelas igrejas neopentecostais onde a IURD figura com maior destaque, o relatório relata que, até a data de entrega do relatório, havia 34 ações judiciais 71 no Rio de Janeiro, além de 3 vítimas que vivem ameaçadas e outros 10 casos de intolerância religiosa em outros 4 estados.
Dentre as inúmeras contendas judiciais enfrentadas pela IURD por sua cruzada contra a Umbanda e o Candomblé, um caso bem significativo devido ao fato de que o ataque tenha sido por meio dos canais de comunicação pertencentes à IURD, foi o caso da Ialorixá Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda. Em outubro de 1999, o jornal da IURD, denominado Folha Universal, que possuía uma tiragem de 1.372.000 exemplares gratuitamente distribuídos. Nesse contexto, o referido jornal publicou uma reportagem com o título "Macumbeiros charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes", exibindo a foto de Mãe Gilda, além da afirmação de estar crescendo no país um mercado de enganação. Com a reportagem, vários integrantes de própria comunidade interpretaram que a Mãe Gilda havia se convertido e estava pregando contra sua religião, levando ao esvaziamento de seu terreiro. Concomitante a esses fatos, frente à exposição, houve um endurecimento dos ataques contra a casa da Mãe Gilda, passando pela quebra de objetos sagrados de seu templo, chegando a agressões verbais e até físicas contra seu marido. Tais fatos fragilizaram de tal forma a saúde de Mãe Gilda, que não suportou um infarte vindo a falecer no dia 21 de janeiro de 2000. Diante do extremo a que chegou os ataques, os filhos de Mãe Gilda moveram uma ação contra a IURD, por danos morais e uso indevido da imagem. Em 2004 a IURD foi condenada em primeira instância e com a sentença o jornal Folha Universal deveria publicar a sentença na capa e no encarte por 2 tiragens consecutivas, além de ter que indenizar a família em R$1,37 2000, fazendo a equivalência de R$1,00 para cada exemplar da Folha Universal distribuído. Outra determinação foi que o Ministério Público abrisse processo criminal contra a IURD. Com a apelação em segunda instância, em 6 de julho de 2004, o Tribunal de Justiça da Bahia julgou e condenou, por unanimidade, a Igreja Universal do Reino de Deus por danos morais e uso indevido da imagem da Ialorixá Mãe Gilda, levando a IURD a recorrer novamente da decisão agora para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, sendo que o STF não aceitou o pedido, julgando-o improcedente. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a sentença por unanimidade em 16 de setembro de 2008. 7.3. A Frente Parlamentar Evangélica, FPE. A liberdade religiosa de um grupo não deveria se acertar pelo cerceamento de outros grupos. A grande participação dos evangélicos no campo político brasileiro tem proporcionado a criação de uma série de estratégias e articulações com outros atores políticos, suscitando ataques indiretos à religiosidade afro-brasileira, não mais centralizados no vilipêndio de sua doutrina, mas tentando impedir legalmente algumas das suas práticas mais importantes, como, por exemplo, o sacrifício de animais e o despacho de oferendas no espaço público. Santos, Ivanir, 2018. Uma das maiores contradições da nossa laicidade está na presença em nosso parlamento de um grupo de deputados e senadores que se autodenominaram a Frente Parlamentar Evangélica, FPE. Esse crescimento da FPE acompanha o crescimento das igrejas pentecostais e neopentecostais no Brasil, cujo aumento do número de fiéis favoreceu também o aumento de eleitores. Conforme dados de 2018, a FPE contava, antes das eleições, com 198 deputados federais e 4 senadores. A presença desses parlamentares afeta diretamente votações de projetos de grande impacto junto à opinião pública, como os ligados às questões do aborto, violência, drogas e sexualidade. Longe de, como defendem alguns, ser essa frente parlamentar uma representação que luta para defender os interesses dos evangélicos, essa frente, além da imposição de uma moral segundo seus entendimentos,
Pleiteia também a conquista de dividendos para as igrejas, como a manutenção de isenção fiscal, a manutenção das leis de radiodifusão, a obtenção de espaços para a construção de templos e a transformação de eventos evangélicos em culturais para a obtenção de verbas públicas. A contradição se aprofunda quando, de outra forma, a verdadeira garantia para um culto de qualquer natureza só pode ser priorizada através de um Estado plenamente laico. Dessa forma, uma das maiores características desse grupo parlamentar é a defesa de pautas moralizantes do ponto de vista da religião cristã. Com isso, mesmo sem uma justificativa clara do ponto de vista social, político ou científico, esse grupo avança com seus projetos legislativos onde o atentado à laicidade é sua maior marca. Nesse contexto, as igrejas com maior número de representantes são: Assembleia de Deus com 27 representantes, a Universal do Reino de Deus com 12 representantes, a Batista com 9 representantes, a Presbiteriana também com 9 representantes e a Quadrangular com 3 representantes. Além destas, há as denominações religiosas com uma média de 1 a 2,73 representantes, somando aproximadamente 16 igrejas. Conforme dados da própria FPE em relação à legislatura anterior, houve um aumento de 30% na presença dos evangélicos no parlamento brasileiro. Nesse quadro, a atuação legislativa dos membros da FPE é caracterizada pela tentativa de imposição da moralidade religiosa de origem cristã para toda a sociedade, independente da diversidade presente no Brasil. Nessa cruzada, defendem o poder moralizador atribuído à religião para resolver problemas conjunturais em nosso país, como a corrupção, violência, desagregação da família, etc. Nas palavras Bruna Sorogio Amaral Dantas, em sua tese de doutorado em psicologia social, logo, a bancada evangélica converte os princípios cristãos em referência ética para toda a sociedade, criando, desse modo, uma suposta moral universal. Verifica-se, assim, a negação do pluralismo ético e a restrição das liberdades individuais. Os deputados evangélicos empenham-se obstinadamente para transformar seus códigos de conduta e sistemas normativos em proposituras constitucionais de sorte que adquiram um valor legal e público. Dessa forma, os preceitos religiosos perdem a sua especificidade, ganhando um caráter universal e absoluto. A fim de generalizá-los, os congressistas sustentam que sua função consiste em promover o bem comum, gerando benefícios à totalidade social. Nessa perspectiva, os postulados da fé, específicos de uma confissão religiosa, convertem-se em autoridade moral da sociedade, servindo de parâmetro à coletividade e supostamente beneficiando o cidadão comum. Por conseguinte, a adesão à normatividade evangélica é retratada como uma forma de restrição das liberdades individuais em nome do interesse coletivo. Sorogio Amaral Dantas, 2011. Com base nesses comportamentos, percebemos que existe uma tentativa de monopólio da ética e da verdade por parte dos membros da FPE que cuidam por rejeitar a laicidade e o universalismo para girar ao redor de uma moral particular determinada segundo os postulados de uma única religião. Alguns exemplos de atentados contra a laicidade emanados do Estado e seus agentes nos atentados à laicidade e nos crimes de intolerância religiosa, quando o Estado deixa de atuar, deixando de aplicar medidas preventivas e punitivas para esses crimes, resta configurando omissão de quem tinha o dever de agir. Por outro prisma, o Estado atua de forma comissiva, por meio de seus agentes quando, no exercício do seu poder, referenda atos de atentado à laicidade que implicam também em atos de intolerância perpetrados por seus representantes. Por muito tempo o caráter normativo do preâmbulo da nossa Constituição, que contém a frase "sob a proteção de Deus", foi alvo de acalorados debates.
No entanto, conforme o STF, o preâmbulo constitucional, por não criar direitos e deveres, não tem força normativa, a de 2076 AC. Dessa forma, não obsta a liberdade de culto, não criminaliza outras religiões nem institui uma religião oficial. Por isso, apesar de colocar em dúvida nossa laicidade, não pode ser considerado um ato de intolerância religiosa. Porém, o que cada vez mais vemos ser materializado é a presença do ato de intolerância religiosa conjugado com atentado à laicidade, uma vez que um ato de intolerância estatal sempre será um atentado à laicidade, como por exemplo, o aparecimento de normas cerceadoras da liberdade de culto, como a Lei Municipal 1515 do município de Novo Gama. Infelizmente, atos desse tipo, emanados em diversos entes da federação, são cada vez mais comuns em solo brasileiro, exigindo dos órgãos e das representações religiosas prejudicadas uma constante vigilância. Analisaremos a seguir apenas alguns exemplos de normas emanadas pelo Poder Legislativo de municípios, estados e no âmbito federal que vão desde projetos de leis, propostas de emenda à Constituição e leis que em muitos casos chegaram a entrar em vigor, onde a nossa laicidade é contrariada, dando abertura para normas que limitam o direito à liberdade não só de culto e pensamento, mas também prejudicam outros direitos conquistados ao longo dos anos. 8.1. PL 6.583, 2013, Estatuto da Família. Dentre alguns projetos defendidos pela FPE estão a PL 6.583, 2013, sobre o Estatuto da Família, de autoria do deputado Anderson Ferreira, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que reconhece a família apenas como a entidade 75 formada a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos. A essência desse projeto de lei segue a tônica reformista e moralista que rege, sob a justificativa da defesa da família, a exclusão de direitos e garantias dadas ao grupo LGBT e mulheres solteiras que optaram ou necessitam de criar filhos sem a presença da figura de um pai. Notadamente, essa limitação se encontra no artigo 2º de referido projeto de lei. Art. 2º. Para os fins desta lei, define-se entidade familiar como um núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Conforme o relatório aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, nem toda relação terá direito à especial proteção do Estado, que deverá ser dada à situação constitutiva e necessária para a perpetuação da sociedade civil. Sobre essa proteção especial, vejamos o artigo 5º do mesmo. Art. 5º. É obrigação do Estado garantir à entidade familiar as condições mínimas para sua sobrevivência, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a convivência saudável entre os seus membros e em condições de dignidade. Ainda no artigo 10, o Estatuto da Família é ainda mais excludente quando propõe a alteração do currículo escolar, tornando obrigatória a disciplina e educação para a família. Art. 10. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter em sua base nacional comum, como componente curricular obrigatório, a disciplina e educação para a família, a ser especificada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, de acordo com as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Assim como outras bandeiras da FPE, as inspirações para seus projetos sempre tomam como base os escritos contidos na Bíblia. Essas informações podem se apresentar dispersas ou divididas em várias partes ou versículos. Dessa forma, uma das alegações para a defesa da família convencional se encontra no livro da Gênese 2.
24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse projeto se encontra parado desde 2015 e as últimas iniciativas de evitar sua aprovação partiram da deputada Érica Cocai contra a apreciação conclusiva do projeto de lei pela comissão e do deputado Jean Willis, PSOL-RJ, requerendo que o referido projeto de lei seja submetido ao plenário da Câmara pela sua importância e complexidade. 8.2. PL 5.069, 2013, limitações ao aborto legal. Nosso Código Penal determina em seu artigo 128 que não será punido o aborto praticado para salvar a vida da gestante ou para interromper gravidez fruto de estupro, desde que feito por médico. Conforme o texto da lei, art. 128, não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário 00 in, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 0 in, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Em sua forma original, esse projeto de lei, elaborado pelo ex-deputado Eduardo Cunha, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, visava tipificar como crime o induzimento ou o anúncio de meio abortivo, que é tipificado como contravenção. Art. 127-A. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, induzir ou instigar a gestante a usar substância ou objeto abortivo, instruir ou orientar gestante sobre como praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer auxílio para que o pratique, ainda que sob o pretexto de redução de danos. Pena: detenção, de 4 a 8 anos. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão de médico, farmacêutico ou enfermeiro, pena: prisão, de 5 a 10 anos. Segundo, as penas aumentam-se de 1/3, se é menor de idade a gestante a que se induziu ou instigou o uso de substância ou objeto abortivo, ou que recebeu instrução, orientação ou auxílio para a prática de aborto. Com o substitutivo apresentado, o projeto de lei passou a propor também a alteração dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei N. 12.845, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Art. Primeiro, os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. Art. Segundo, considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida. Art. Terceiro, atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS, compreende os seguintes serviços: I. Diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas. I. Amparo médico, psicológico e social imediatos. I. Facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual. I. Profilaxia da gravidez. V. Profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, DST. V. Coleta de material para a realização do exame de IV para posterior acompanhamento e terapia. V. Fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis. Parágrafo 1º. Os serviços de que trata esta lei são prestados de forma gratuita aos que deles necessitarem. Parágrafo 2º. No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar materiais que possam ser coletados no exame médico legal.
parágrafo 3º, cabe ao órgão de medicina legal o exame de DNA para a identificação do agressor. O atual texto da lei penal encontra grande oposição por parte dos deputados ligados às igrejas, tanto católicas quanto às protestantes. Para justificar essa posição, os religiosos se referenciam apenas em várias partes da Bíblia que versem sobre a defesa da vida, focando também no quinto mandamento: não matareis, escrita no livro do Velho Testamento conhecido como Êxodo, no capítulo 20, versículo 13. Atualmente este projeto de lei encontra-se paralisado após ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJC, onde boa parte dos parlamentares são ligados a igrejas. 8.3. PL 4.931, 2016, cura gay. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Ezequiel Teixeira, fundador da Associação Missionária Vida Nova. O projeto objetiva fomentar a ideia de que pessoas com tendência homoafetivas sejam portadoras de um transtorno passível de tratamento. Assim, a chamada cura gay é o conjunto de terapias que objetivam a reorientação sexual da pessoa e tem por meta a extinção da homossexualidade de um indivíduo. Art. Primeiro, fica facultado ao profissional de saúde mental atender e aplicar terapias e tratamentos científicos ao paciente diagnosticado com os transtornos psicológicos da orientação sexual egodistônica, transtorno da maturação sexual, transtorno do relacionamento sexual e transtorno do desenvolvimento sexual, visando auxiliar a mudança da orientação sexual, deixando o paciente de ser homossexual para ser heterossexual, desde que corresponda ao seu desejo. Art. Segundo o profissional que atuar em atenção ao artigo anterior, não poderá sofrer qualquer sanção pelos órgãos de classe. A justificativa religiosa para essa posição se encontra em várias partes da Bíblia, notadamente no Velho Testamento. Levítico 18:22 não tenha relações sexuais com um homem, assim como se costuma ter com uma mulher. É um ato detestável. Levítico 18:22. O projeto de lei foi retirado da pauta de ofício em 20 de junho de 2018 pela aprovação de requerimento para realização de audiência pública. 8.4. Lei Complementar N. 591/08, Porto Alegre. O cerceamento das religiões afro-brasileiras por meio de atos emanados do seio do poder estatal, não se limitaram a projetos de lei ou de emendas à Constituição. No âmbito dos estados e municípios, essas reedições de leis do período pós-proclamação da República e da Era Vargas são algumas das estratégias de representantes de religiões que chegam a ocupar um cargo eletivo, ignorando ou atentando contra o princípio da laicidade. Um primeiro exemplo foi a Lei Complementar N. 591/08, de autoria do vereador Pastor Almerido Filho, da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa lei tentou introduzir no Código Municipal de Limpeza Urbana do município dispositivos que incluía como ato lesivo a limpeza urbana o depósito em passeios, vias ou logradouros públicos, riachos, canais, arroios, córregos, lagos e rios ou em margens animais mortos ou parte deles, com pena de multa de 50 a 150 UFs. Em vista dessa lei, foi proposto uma ação direta de inconstitucionalidade por diversas entidades ligadas à defesa das religiões afro-brasileiras, entre elas a Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, CEDRAB, a Comunidade Terreira Ilha Iemanjá, o Miolodo e o Céu Cacique Tupinambá, e Africanamente Centro de Pesquisa, Resgate e Preso de Tradições Afrodescendentes. Julgada procedente pelo magistrado Tarso Vieira Sanseverino, na época à frente do órgão especial do TJRS, que julgou a AD, declarou em sua sentença:
Mesmo que não tenha sido a intenção do legislador municipal, o dispositivo legal em questão afronta o princípio constitucional da liberdade de culto, pois obstaculiza a livre prática de cultos religiosos que eventualmente envolvem sacrifícios com animais. O princípio da liberdade de culto religioso é assegurada, entre os direitos e garantias individuais, pelo art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, havendo também vedação expressa pelo art. 19, inciso I, igualmente da Constituição Federal, de qualquer embaraço às atividades de cultos religiosos ou igrejas. 5. Decreto Municipal 43.219 de 25 de maio de 2017, Rio de Janeiro. As eleições municipais de 2016 levaram o membro licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, ao poder executivo de uma das principais cidades do Brasil, o município do Rio de Janeiro. Dentre muitas das características marcantes desse governo municipal, estão os de obstar manifestações que tragam em sua essência relação com as manifestações da religiosidade africana. Assim é com as constantes tentativas de desmonte dos blocos carnavalescos, e o veto ao projeto de lei que torna patrimônio imaterial do município o Quilombo da Pedra do Sal. Nesse contexto é editado o Decreto Municipal 43.219 de 25 de maio de 2017, que criou o Sistema Rio Ainda Mais Fácil Eventos. Conforme o próprio decreto, seu objetivo 80 nasce da necessidade da administração pública de aperfeiçoar a análise dos pedidos para a realização de eventos em áreas públicas e privadas do município e simplificar os procedimentos de licenciamento. A referida autorização estaria vinculada ao poder discricionário do prefeito, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade do líder do executivo municipal. Já no preâmbulo, fica clara a característica seletiva do decreto, considerando que a autorização de eventos e de produções de conteúdo audiovisual em áreas públicas e particulares sujeita-se, em regra, à decisão discricionária e a critérios de conveniência e oportunidade. Dessa forma, a realização de simples eventos como caminhadas, procissões, festas em terreiros estariam sujeitos ao poder discricionário do prefeito, configurando um cerceamento à realização desses eventos em áreas públicas e privadas do município. Art. 8º Gabinete do Prefeito poderá impor, a qualquer tempo, restrições aos eventos ou produções de conteúdo audiovisual autorizados, inclusive durante a sua realização, sempre que o exigir a proteção de interesse público. Art. 9. Observado o disposto no Decreto N. 25.007, de 6 de janeiro de 2005, caberá ao Gabinete do Prefeito a competência para declarar os eventos de interesse cultural, turístico, desportivo ou social que façam jus à isenção prevista no inciso 8º do artigo 136 do CTM. No início de 2018, o referido decreto foi considerado inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, em ação de inconstitucionalidade movida pelo deputado estadual Átila Nunes. 6. Lei Municipal 1515, Município de Novo Gama, Goiás. Outro caso de lei municipal que, além de ofender o princípio da laicidade, configura ato de intolerância religiosa, pois infere na liberdade de outros cultos, foi a Lei 1515 do município de Novo Gama, Goiás, de autoria do vereador Danilo Lima Ferreira, PSDC. A aprovação desta e de outras leis deixa patente a ignorância ou a má-fé de legisladores a respeito dos postulados da laicidade, pois a matéria em questão passou por votação na Câmara Municipal e foi sancionada sem vetos pelo prefeito Eduardo Vidal Pereira Martins 81 pp. O ponto focal dessa lei é a proibição de qualquer tipo de manifestação contra as religiões cristãs e o cristianismo.
A referida lei, além de deixar na subjetividade o que poderia ser considerado um ato contra as religiões cristãs, manifesta total ignorância das competências legislativas, uma vez que somente a União pode legislar sobre matérias de direito penal. Art. Primeiro, fica proibido no município do Novo Gama, Gol, qualquer tipo de manifestação pública que fira ou afronte a fé cristã. Art. Segundo, qualquer movimento ou manifestação pública que fira ou afronte o cristianismo no município de Novo Gama, Gol, deverá ser interrompida imediatamente pelas autoridades locais. Art. Terceiros envolvidos nos atos de discriminação ao cristianismo deverão ser punidos conforme prediz o artigo 208 do Código Penal Brasileiro. O texto transforma em crime qualquer ação contrária ao estipulado na lei, além de ferir as liberdades de expressão e de crença, e afrontar os princípios constitucionais do Estado laico e de isonomia, por conferir tratamento diferente e discriminatório às religiões de origem não cristãs. Dessa forma, a referida lei afronta diretamente o princípio federativo, art. 10, caput. A competência da União para legislar sobre direito penal, art. 22, inciso I. A liberdade de consciência e de crença, art. 5º, inciso V. A liberdade de expressão, art. 5º, inciso X. A laicidade do Estado, art. 19, inciso I. E ao princípio da isonomia, art. 5º, caput, todos da Constituição Federal, a PGR, pelas mãos do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, entrou no STF com o pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADF 431, onde requer também liminar para suspender os efeitos da Lei 1.515/2015, do município goiano. Em 14 de dezembro de 2016, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, defere o pedido de liminar formulado pela PGR e suspende a Lei 1.515/2015. 8.7. Lei 12.025/2009, Marcha para Jesus. A Lei 12.025, com apenas 2 artigos e de autoria do então o senador Marcelo Crivella, institui oficialmente o evento evangélico Marcha para Jesus como data comemorativa nacional. Após a promulgação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa lei determina que, o primeiro sábado após 60 dias da Páscoa, será dedicado a esse evento. Diz o referido artigo 82. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. Primeiro é instituir o Dia Nacional da Marcha para Jesus, a ser comemorado, anualmente, no primeiro sábado subsequente aos 60 dias após o domingo de Páscoa. Art. Segundo, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 3 de setembro de 2009. 188 da Independência e 121 da República. Assim, após passar pelos trâmites legislativos, a lei é sancionada pelo Poder Executivo. A influência e o peso da FPE se fez em quase todas as fases legislativas, sendo relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJC, o deputado Carlos William da Igreja do Evangelho Quadrangular. O deputado Antônio Bulhões, da URD, foi o relator na Comissão de Educação e de Cultura, SEC. Nas duas comissões o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. 8.8. Juiz afirma em sentença que Umbanda e Candomblé não são religiões como consequência do avanço das religiões neopentecostais, notadamente da Igreja Universal do Reino de Deus. A divulgação de vídeos com suas mensagens e pregações, através do site YouTube, subsidiária da Google, se tornou comum. Comum também se tornaram os ataques contra a Umbanda e o Candomblé através desse canal.
Nos vídeos, os pregadores afirmavam que as religiões de origem africana estão ligadas ao mal e ao demônio, afirmam que não se pode falar em bruxaria e magia negra sem falar em africano e associa o uso de drogas, crimes e doenças como a AIDS. A Associação Nacional de Mídia Afro levou o problema ao conhecimento do Ministério Público Federal por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Assim, foi proposta a ação civil pública, após o MPF solicitar diretamente ao YouTube a retirada dos vídeos do ar que, em resposta, argumentou que tais vídeos nada mais são do que a manifestação da liberdade religiosa do povo brasileiro e que não violam as políticas da empresa. Proposta a ação civil pública, o juiz Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara Federal do Rio, ao analisar o mérito, em decisão proferida no dia 24 de abril de 2014, negando o pedido do MPF, em nome do direito de liberdade de expressão da Igreja Universal do Reino de Deus, afirma que Umbanda e Candomblé não poderiam ser consideradas religiões, apontando ainda a ausência de uma estrutura hierárquica e de um Deus a ser venerado, Sikh. Conforme o magistrado, ambas as manifestações de religiosidade não contêm traços necessários de uma religião, a saber, um texto base, Corão, Bíblia, etc., ausência de uma estrutura hierárquica e ausência de um Deus a ser venerado. Após o feito, que teve grande repercussão na sociedade, o juiz reforma a própria sentença, mas somente no que diz respeito ao conceito de religião. Chama o feito à conclusão para os fins do art. 529 do CPC. Cumpre esclarecer que a liminar indeferida para a retirada dos vídeos no Google teve como fundamento a liberdade de expressão de uma parte, Igreja Universal, e de reunião e expressão de outra, religiões representadas pelo MPF, tendo sido afirmado que tais vídeos são de mau gosto, como ficou expressamente assentado na decisão recorrida, porém refletem exercício regular da referida liberdade. Fica visto que tais liberdades fundamentais, expressão e reunião, estão sendo plenamente exercidas como manifestação coletiva dos fiéis dos cultos afro-brasileiros. Destaco que o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil demonstra, por si só, e de forma inquestionável, a crença no culto de tais religiões, daí porque faço a devida adequação argumentativa para registrar a percepção deste juízo de se tratarem os cultos afro-brasileiros de religiões, eis que suas liturgias, deidade e texto base são elementos que podem se cristalizar, de forma nem sempre homogênea. A decisão recorrida, ademais, é provisória e, de fato, inexiste perigo de perecimento das crenças religiosas afro-brasileiras e a inexistência da fumaça do bom direito diz respeito à liberdade de expressão e não à liberdade de religião ou de culto. Assim, com acréscimo destes esclarecimentos, mantenho a decisão recorrida em seus demais termos. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2014. Eugênio Rosa de Araújo, juiz federal titular, da 17ª Vara Federal. Não conseguimos levantar de fato, se o juiz Eugênio Rosa de Araújo é membro da IURD ou outra agremiação religiosa. Porém, o fato deixa claro o quanto a formação jurídica em nosso país deixa a desejar quanto a um maior conhecimento sobre a nossa cultura, mas, principalmente, deixa evidente que o tema da laicidade é pouco conhecido e superficialmente estudado nas faculdades e universidades de direito. 8.9. O STF e o ensino confessional, AD 4.439, o ensino religioso figura na maioria das nossas constituições. Isso se deve à forte influência de religiosos tanto católicos como protestantes de diversas correntes. Exceção apenas para a Constituição de 1891, quando ensaiamos uma maior separação da Igreja e do Estado. Com a Constituição de 1988 não foi diferente.
O texto constitucional referenda o ensino de religião como uma regra a ser implementada pela Lei N. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde deixa espaço para que essa lacuna possa ser ocupada de forma confessional, ou seja, o responsável por ministrar o ensino religioso fica livre para fazê-lo de forma proselitista em relação à sua religião. Tal lacuna fez com que a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifestasse propondo a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4.439, na qual questionava um modelo de ensino religioso nas escolas da rede pública de ensino do país. Nessa ADI, a PGR defende que o ensino religioso nas escolas públicas não pode ser vinculado à religião específica e que fosse proibida a admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. Sustentava que tal disciplina, cuja matrícula é facultativa, deve ser voltada para a história e a doutrina das várias religiões, ensinada sob uma perspectiva laica. A ação foi julgada improcedente pelo STF pelos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, sendo que os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello, que se manifestaram pela procedência da ação. Dessa forma, segundo o entendimento do STF, o ensino religioso nas escolas públicas poderá ser referendado por professores ligados a religiões. Ao não interferir no conteúdo que poderá ser estudado, sob a alegação de uma suposta defesa da liberdade religiosa, o STF abre espaço para que as religiões mais bem estruturadas e com mais poder político sejam majoritárias. Com isso, como tem acontecido, há de prevalecer a presença de professores ligados ao catolicismo e ao protestantismo, por meio de suas correntes. Outro aspecto que aumenta o caráter discriminatório desse atentado à laicidade, é que tanto a Lei N. 9.394, 1996, quanto a Constituição e nem tão poucos ministros do STF 85 demonstraram alguma preocupação em relação aos alunos que professam credos fora da corrente do cristianismo ou de opção pelo ateísmo. Não houve um cuidado sobre que tipo de atividade seria oferecida a essas crianças, de forma que dessa lacuna fica evidente um caráter excludente para os não adeptos das religiões majoritárias. 8 e 10. A cabeça e a cauda. Por fim, sem querer entrar no mérito das motivações políticas de cada um, citaremos o episódio ocorrido em 2017 envolvendo o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o juiz Marcelo Bretas, que conduz os processos do ramo fluminense da Lava Jato no Rio de Janeiro. Esse fato, por mais corriqueiro que aparente, ilustra bem a confusão que existe entre o laico e o confessional e que nem o judiciário está livre. O referido embate entre o juiz e o ministro surgiu em função da revisão feita pelo juiz Marcelo Bretas de um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar, que mandou soltar o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus. O ministro, ao se referir a esta revisão, afirma que, se prevalecesse a decisão de Bretas, seria o mesmo que o rabo abanar o cachorro, e não o contrário, que é o que acontece, tentando demonstrar, de forma ilustrativa, que o STF é hierarquicamente superior e por isso, suas decisões devem ser respeitadas. O referido fato não deveria ser alvo deste estudo pelo caso em si, mas o que nos chamou a atenção foi o uso da Bíblia e não da lei utilizada na resposta do juiz Bretas numa insinuação de que ele, como homem de Deus, é a cabeça, invocando para isso o versículo 13, capítulo 28 do livro do Deuteronômio, que diz: "E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir."
8 e 11. O caso Felipe na FATEC, um outro caso de ofensa à laicidade cometido por um agente público, que teve um desfecho de intolerância religiosa, aconteceu no Rio de Janeiro em junho de 2008. Frisamos que este é apenas um entre tantos atos que acontecem em salas de aula e que não chegam ao conhecimento público. O fato ocorreu na Fundação de Apoio à Escola Técnica, FATEC, em Quintino, onde um aluno de 13 anos foi expulso da sala de aula por uma professora e chamado de filho do demônio por usar no pescoço um colar de contas típico dos adeptos de religiões de origem africana. 86. Nesse tipo de acontecimento infeliz, os profissionais de educação ligados à religiosidade de base cristã do ramo protestante, além de desprovidos de maiores informações sobre a diversidade religiosa e cultural brasileira, querem referendar apenas a interpretação que sua agremiação religiosa faz da Bíblia, levando muitas vezes a atos de violência como estes. Esse tipo de ataque, além do afastamento da criança ou do jovem da escola, pode conduzir a traumas de difícil solução que reverberam pela vida adulta. Como este, muitos são os casos em que estudantes até do ensino básico são expostos e sofrem discriminação em função de sua vinculação às religiões de matriz africana, notadamente o candomblé e a umbanda. Tais fatos deixam evidentes as lisuras cometidas pelo Estado que, além de impor um ensino religioso confessional, não prepara professores e demais agentes de educação a respeitarem o princípio da laicidade que, como já dito, traz em seu bojo princípios basilares como o da dignidade da pessoa humana, e liberdade de expressão, isonomia afetando o direito à cidadania. Leis protetoras da laicidade e contra a intolerância religiosa. Frente ao progressivo aumento dos atos de intolerância religiosa, a natural solução encontrada foi a implementação e incorporação de uma legislação repressiva, objetivando a tipificação desse tipo de crime. Nesse caso, as palavras do Dr. Edio Silva, destacadas pelo professor Salomão Checaíra, são as que melhor definem a nossa realidade fática quanto ao enfrentamento da intolerância religiosa pela via legal. Nossas leis, pensadas e concebidas para a punição ao racismo, esta é a verdade, fracassaram, não saíram do papel, transformaram-se em letra morta, o que motivou a arguta observação de Edio Silva Jr., segundo a qual houve uma vitória no texto legal e uma derrota no cotidiano. Salomão Checaíra, 2011. Do ponto de vista legal, nosso ordenamento, conjugado com os tratados internacionais, nos fornecem um arcabouço de onde deveria se desenvolver um clima de respeito e tolerância frente às diferenças, mesmo com essa legislação específica que prevê punições mais severas para os atos de intolerância religiosa. A efetividade de tais leis não alcança seu objetivo, que seria o enquadramento de pessoas e entidades que praticam e estimulam atos de intolerância religiosa. No estado do Rio de Janeiro, apesar do grande número de denúncias comunicadas, não conseguimos encontrar uma estatística onde figurasse quantas dessas comunicações são efetivamente investigadas e levadas ao judiciário. Em parte, isso se deve ao fator despreparo dos agentes públicos encarregados de denunciar, investigar e levar a denúncia ao judiciário. Conforme dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública de 2014 a 2017, as denúncias desse teor, muitas vezes são registradas conforme os artigos 129, lesão corporal, 140, injúria por preconceito, 163, dano ao patrimônio privado, entre outros, ignorando o artigo 1º da Lei 7.716, que prevê pena reclusão de 2 a 5 anos, enquanto a pena por injúria, por exemplo, é de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Dessa forma, a nossa legislação de proteção contra crimes contra a liberdade religiosa já é bem avançada,
porém a sua efetivação depende ainda de agentes públicos que trazem os vícios seculares de um Brasil que sempre perseguiu e discriminou a herança religiosa africana. Percebe-se assim uma grande lacuna ainda existente na aplicação das leis. Essa 88 dificuldade no cumprimento da lei, especificamente nesse quesito, se deve por um lado à indiferença de agentes públicos e de outro pela existência daqueles que, ligados a determinados grupos religiosos, encobrem e protegem os que cometem crimes de intolerância. Assim, convém que as ações do Estado sejam mais ousadas no sentido de municiar seus agentes com conhecimento, levando à conscientização que defender ao Estado laico não é abrir mão de sua fé. É necessário fazê-los perceber que, ao defenderem os praticantes da Umbanda, do Candomblé, os adeptos do Islã e de outros credos do ódio e da intolerância, estão além de cumprir a lei, defendendo também o direito de seu culto. Infelizmente, no Brasil, o que ocorre é a sobreposição da vontade de determinados grupos religiosos que, seguindo a uma interpretação dogmática de suas crenças, se colocam acima das leis. 9.1. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 19 de dezembro de 1966. Em 19 de dezembro de 1966, foi adotado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pela Resolução N. 2200, AXXI, da Assembleia Geral das Nações Unidas. Sua entrada em vigor, em função de não ter atingido o número mínimo de 35 Estados-membros, só ocorreu em 1976. A finalidade desse pacto é criar obrigações para os Estados participantes, e assim, garantir os direitos da pessoa humana nele definidos sob a perspectiva da comunidade internacional. Objetiva também a criação de um mecanismo que fosse possível a fiscalização das medidas adotadas pelos Estados. Esse pacto, entre outros aspectos, faz em seu artigo 18, a defesa da liberdade de crença, consciência e religiosa. Artigo 18. Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito inclui a liberdade de ter ou de adoptar a religião ou as crenças de sua escolha, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou as suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado, pelo culto, pela celebração dos ritos, pela prática e pelo ensino. Ninguém será objeto de medidas coercivas que possam prejudicar a sua liberdade de ter ou de adoptar a religião ou as crenças de sua escolha. A liberdade de manifestar a sua religião ou as suas crenças só pode ser objeto de restrições que, estando previstas na lei, sejam necessárias para a proteção da segurança, da ordem, da saúde e da moral públicas, ou para a proteção dos direitos e liberdades fundamentais de outrem. Os Estados signatários no presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e dos tutores legais, se for o caso, de modo a garantir que os filhos recebam uma educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Sua aprovação pelo Brasil ocorreu em 12 de dezembro de 1991, sendo ratificado em 24 de janeiro de 1992 e promulgado em 06 de julho do mesmo ano. 9.2. Lei 7.716, 1988, Lei C.O. na esteira garantista da Constituição Federal de 1988, em 5 de janeiro de 1989, entra em vigor a Lei 7.716, também conhecida como Lei C.O. Inicialmente essa lei objetivava apenas definir e tipificar crimes resultantes de preconceito racial. Todavia, o artigo 1º foi alterado pela Lei 9.459, 97 e passou a ter a seguinte redação: art. Primeiro serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Dados do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, CEPLIR. Como resultante dessa lei, ficaram tipificados como racismo os atos como impedir ou obstar o acesso de pessoa devidamente habilitada a exercer cargos na administração pública direta ou indireta, negar ou obstar emprego em empresa privada, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, recusar ou impedir ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Além da tipificação penal do crime de racismo, a Lei 7.716 ainda combina penas que podem chegar até 5 anos de reclusão. Essa lei é de autoria do ex-deputado federal Carlos Alberto Cao de Oliveira, falecido em fevereiro de 2018, que, além de militante do movimento negro, era jornalista e participou da Assembleia Constituinte que redigiu a CF-88. Nessa ocasião, foi o autor do inciso X do artigo 5º da CF-88, que tornou a prática de racismo crime inafiançável e imprescritível. 9.3. Declaração de Princípios sobre a Tolerância de 16 de novembro de 1995. Em um mundo marcado pela diversidade, a tolerância é um pré-requisito para a paz. É também uma alavanca para o desenvolvimento sustentável, na medida em que estimula a construção de sociedades mais inclusivas e, assim, mais resilientes, que são capazes de se inspirar nas ideias, na energia criativa e nos talentos de cada um de seus membros. Irina Bokova, diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, é um documento elaborado no seio da Conferência Geral da UNESCO, objetivando o incremento de ações afirmativas por parte dos Estados-membros para a promoção da tolerância. Para isso, em seu artigo 1º traz diversas significações ligadas à tolerância, entre elas destacamos a do item 1.4 desse artigo. Em consonância ao respeito dos direitos humanos, praticar a tolerância não significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, nem fazer concessões a respeito. A prática da tolerância significa que toda pessoa tem a livre escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Significa aceitar o fato de que os seres humanos, que se caracterizam naturalmente pela diversidade de seu aspecto físico, de sua situação, de seu modo de expressar-se, de seus comportamentos e de seus valores, têm o direito de viver em paz e de ser tais como são. Significa também que ninguém deve impor suas opiniões ao outrem. O documento, entre outras determinações, afirma em seu artigo 2º a postura dos Estados em relação ao problema, declarando no item 2.1 desse artigo: no âmbito do Estado, a tolerância exige justiça e imparcialidade na legislação, na aplicação da lei e no exercício dos poderes judiciário e administrativo. Exige também que todos possam desfrutar de oportunidades econômicas e sociais sem nenhuma discriminação. A exclusão e a marginalização podem conduzir à frustração, à hostilidade e ao fanatismo. 9.4. Lei 11.635 de dezembro de 2007, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A Lei 11.635, longe de instituir uma interferência do Estado no campo da religião, constitui uma prestação positiva daquilo que o Estado deve fazer para a preservação dos direitos constitucionais ofendidos em função de atos de intolerância religiosa. Assim, a partir da sanção 91 do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os atos decorrentes da discriminação em função da não aceitação de outras religiões passou a ser crime. 9.5. Lei N. 12.288, 2010, Lei da Igualdade Racial. Em 2010, foi promulgada a Lei N. 12.288, 2010, Estatuto da Igualdade Racial, que visa a coibir os ataques a que estão submetidos os adeptos das religiões de matriz africana, e os cultos, de uma maneira geral.
Em seus artigos 24 e 26, esta lei determina uma proteção específica a estas religiões, seja por meio de reforço da promoção constitucional da liberdade de consciência, crença e culto. Para isso seja esta lei, em seu artigo 26, determina que autoridades do poder público adotem medidas que visem a eliminar a intolerância religiosa e a discriminação de seus seguidores. Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende e a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins. E a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. E a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. E a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. V. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. V. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. V. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. V. A comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que expõem a pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas. E inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas. E assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. 9.6. Lei N. 5.931, 2011, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADIN, a primeira Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADIN, nasce no momento em que o Estado do Rio de Janeiro, conforme dados da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, registra uma média de 2 casos por dia onde as vítimas recorrentes são sempre os praticantes de religiões de matriz africana. Diante desse quadro, em 24 de agosto de 2017, a 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, obteve junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, a implementação das medidas necessárias para a instalação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADI. Muito embora a DECRADI tenha sido instituída pela Lei N. 5.931, 2011, a sua implementação só aconteceu 7 anos depois com a edição do Decreto N. 18, de 21 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro em 24/08, sendo inaugurada, no dia 13 de dezembro de 2018.
A DECRAD tem como finalidade combater todos os crimes praticados contra pessoas, entidades ou patrimônios públicos ou privados, cuja motivação seja o preconceito ou a intolerância, para assegurar o devido respeito à liberdade religiosa num país com grande diversidade religiosa e cujo Estado se presume laico. Numa primeira análise, a chegada da DECRAD configura sim um avanço na luta contra a discriminação racial e a intolerância religiosa. Porém, não precisamos perder de foco que essa luta está muito além da repressão, pois, como demonstra a vivência das vítimas de intolerância religiosa, a ausência de preparo dos agentes públicos para tratar de temas ligados a 93 esses crimes, leva desde a total ignorância da queixa ou registro como simples injúria, passando pela falta de interesse em investigar, inércia do Ministério Público em representar e a consequente prescrição. Além do descrito, há ainda o obstáculo do próprio agente de segurança que, além de não ter recebido devido treinamento para lidar com essas questões, ainda é membro de uma agremiação religiosa que incentiva os atos de intolerância. 10. Atualidade. O governo de Jair Bolsonaro, como vimos nos capítulos precedentes, o avanço e o crescimento do número de parlamentares ligados a um projeto de poder baseado na fé, na moral cristã e nos interesses de igrejas é crescente. Estes, fundamentados apenas nas suas convicções religiosas, ignoram que somente numa relação de laicidade é que poderemos alavancar as relações de respeito e plena liberdade, onde as religiões usufruam de seus direitos sem a necessidade de se imiscuírem na política. A força política desse grupo ficou demonstrada no último pleito eleitoral, onde o candidato Jair Messias Bolsonaro, da Igreja Assembleia de Deus, saiu eleito para o mais alto cargo político de nossa nação. Com um passado militar e atitudes fundamentalistas, podemos ter uma ideia dos desafios para incorporar a laicidade de uma forma plena através de uma de suas frases polêmicas ditas durante a campanha eleitoral: Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Jair Bolsonaro, valor econômico para o Estado do Rio de Janeiro, Estado com maior índice de ataques de intolerância religiosa. A eleição para o Poder Executivo Federal veio a somar forças com o católico Wilson Witzel, eleito governador eleito do Rio de Janeiro. Por conseguinte, o município do Rio de Janeiro também é governado pelo membro da IURD, o prefeito Marcelo Crivella. Essa reflexão sobre a ascensão eleitoral de pessoas ligadas a visões religiosas que historicamente não são simpáticas aos cultos de origem africana se faz necessária uma vez que os atos desses agentes políticos têm a capacidade e a possibilidade de tornar mais áspera essa relação entre o cristianismo e as religiões da diáspora africana. Não iremos analisar a conduta e as motivações políticas de cada um, restando para o objetivo deste trabalho apenas refletir até que ponto a presença de pessoas ligadas a uma agremiação religiosa e ostentando um discurso religioso fundamentalista obsta conquistas e exercício de direitos conquistados a muito custo pelo nosso povo. A comprovação dessa tendência está, por exemplo, na recente ocupação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MDH, por projetos cujas bandeiras refletem uma moral baseada apenas na fé cristã que se afasta dos direitos básicos. 95. Sendo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MDH, um dos mais estratégicos na implementação de políticas sociais, onde parte dos cidadãos são justamente membros de grupos que estão na mira do fundamentalismo neopentecostal, como a população LGBT e a população afrodescendente, indígenas e as mulheres.
Mesmo sob um olhar superficial é possível constatar que a maioria do atual secretariado deste ministério é de pessoas ligadas às igrejas evangélicas ou de católicos militantes, todos com atuação no combate aos direitos LGBT, defensores da família padrão e contra o aborto. Sob a liderança da ministra Damares Alves da Igreja do Evangelho Quadrangular, a nova configuração do MDH acumulará a pasta das mulheres, da família e também a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. A nova ministra se apresenta como uma arraigada lutadora contra o aborto, contra o feminismo e das causas ligadas a gênero. Sua posição em relação à interferência da religião nos assuntos do Estado fica clara na seguinte frase: chegou a nossa hora, é o momento de a Igreja ocupar a nação. É o momento de a Igreja dizer à nação a que viemos. É o momento de a Igreja governar. Ministra Damares Alves, Jornal O Globo, Blog O Globo. As diversas secretarias que compõem esse ministério foram divididas por diversos membros de igrejas, entre eles a Secretaria de Proteção Global, que inclui agora a diretoria LGBT, sob a liderança do pastor evangélico Sérgio Augusto de Queiroz. A Secretaria da Mulher, que ficou com a ex-deputada federal Tia Eron, PRB/A, da Igreja Universal do Reino de Deus e demitida em maio de 2019. A pasta da família, que será liderada pela advogada Ângela Vidal Gandra da Silva Martins, que defendeu uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ADF, no STF contrária à descriminalização do aborto até a 12ª semana, e filha do jurista Ives Gandra Martins e membro do Opus Dei. A pasta da Juventude será chefiada por Jaiana Nicareta da Silva, católica e se autodeclara como antifeminista. A secretária da Pessoa Idosa será liderada pelo dentista Antônio Fernandes Toninho Costa, ex-pastor evangélico da Primeira Igreja Batista no Guará, em Lusiânia, Goiás. A Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente será chefiada por Petrúcia de Melo Andrade da Igreja Batista Getsemane e filiada ao Partido dos Trabalhadores, PT. No estado onde a laicidade fosse plenamente compreendida e implementada, a simples presença de agentes políticos e públicos ligados a qualquer agremiação religiosa não deveria ser o motivo de maiores preocupações. A presença de religiosos de diversas agremiações 96 deveria atestar um clima de respeito e tolerância, característica dessa mesma laicidade. No entanto, quando decisões, projetos de leis, sentenças e discursos se confundem com elementos pertencentes aos dogmas de uma religião numa tentativa de se dar autoridade divina a atos meramente humanos e passíveis de erro, é que essa laicidade não foi bem compreendida. 11. Conclusão: no decorrer da história do Brasil, a presença da religião influenciando e submetendo as decisões estatais para a obtenção de benefícios do poder foi uma constante. Os momentos em que o Estado brasileiro ficou livre da influência religiosa, ora católica, ora neopentecostal, são muito raros e praticamente de pouca duração. Com isso, é fácil perceber que a questão da ausência da laicidade pode levar à intolerância religiosa permeia toda a nossa história. Foi assim com relação à religião dos africanos escravizados e dos índios brasileiros, que objetivava apacentar a revolta destes pelo medo do inferno e pelas promessas de paraíso divino. Séculos à frente podemos perceber que a desconsideração com a fé dos africanos, agora ex-escravos, ganha um viés ideológico de purificação da raça com a extinção do fenótipo africanizado, bem como sua cultura e religião. Na era Vargas, a preocupação com as práticas religiosas não europeias tinha um viés eugenista, objetivando limpar as terras brasileiras de traços genéticos e culturais de tudo que fosse contrário ao ideário eurocristão. Sob a liderança de Getúlio Vargas,
Esse período poderia figurar no rol da nossa história como onde mais emanaram leis que atentaram contra a laicidade, além do uso de força policial de forma desproporcional para inibir as manifestações religiosas da Umbanda e do Candomblé. Porém, nos dias presentes a Igreja Católica perde o protagonismo de parceria com o poder instituído, cedendo, em parte, lugar aos neopentecostais. Assim, atualmente os neopentecostais, juntamente com outros religiosos de inspiração protestante, ocupam, segundo estatísticas, o lugar da Igreja Católica em suas relações com o poder, sendo um dos maiores grupos no Congresso Nacional. São reconhecidamente o grupo religioso que mais estimula em seus seguidores o sentimento de não tolerar a religião do outro, mas não parando por aí. Além do discurso da intolerância religiosa, uma forte marca dos neopentecostais, também conhecidos pela terceira onda pentecostal, é o uso de sua massa de fiéis como eleitores para se imiscuir nas esferas do poder. Dessa invasão, notada principalmente no Congresso Nacional, de seu grupo de políticos eleitos, emanam normas que vão de projetos de leis inspiradas no moralismo cristão, passando pelos benefícios fiscais para as igrejas e indo até a produção de projetos de emendas à Constituição, além da produção legislativa nos estados e municípios. Notadamente a Frente Parlamentar Evangélica, após as eleições de 2018, teve um aumento significativo e conta atualmente com cerca de 84 parlamentares. Com isso, no Brasil, a onda neopentecostal nutre uma cada vez maior ânsia pelo controle do Estado pela força de sua cada vez maior representação política, se valendo das 98 concessões de redes de televisão e rádio para darem visibilidade a seus candidatos. Esse fenômeno ultrapassa o anticatolicismo e valorização do batismo da primeira onda, supera as pretensões dos fenômenos espirituais de falar em línguas e das curas da segunda onda, indo muito além da teologia da prosperidade material da terceira onda. Trata-se de uma lenta ocupação dos espaços de poder, nos fazendo questionar se estamos diante de uma quarta mutação do pentecostalismo ou quarta onda pentecostal em nosso país. Nesse quadro, o que vislumbramos é a possibilidade de nascimento de um Estado fundamentalista brasileiro que já mostra indícios de sua formação, considerando as pautas defendidas pelos parlamentares que constituem a chamada Frente Parlamentar Evangélica, FPE. A força eleitoral que está no centro do crescimento da Frente Parlamentar Evangélica, FPE, compele até os parlamentares e partidos sem nenhum vínculo religioso a se aproximarem em alianças desse eixo em busca de apoio aos seus projetos. O que percebemos é que, para parte desses políticos da FPE que integram esferas dos poderes legislativos e executivo e uma parte do judiciário, em qualquer ente da federação, esquecendo da priorização do princípio da supremacia do interesse público, se fazem representantes de uma agremiação religiosa, impondo por meio de ações e atos os valores que integram sua fé segundo sua particular interpretação da Bíblia, a qual defendem ser a mais correta e única. A laicidade para eles é apenas uma regra vaga de liberdade de culto cujo objeto invocam somente na defesa de seus próprios interesses. Essa postura se materializa na frase amplamente divulgada que diz Bíblia assim, Constituição não quis denota uma subvalorização dos princípios constitucionais intrínsecos à laicidade e abre espaço para que interpretações parciais relativizem direitos duramente conquistados em benefício de posições baseadas apenas nas interpretações moralistas da Bíblia, onde o aparato de leis e tratados internacionais conjugados com os princípios constitucionais não fazem frente ao avanço desse fundamentalismo religioso no Brasil. Diante do que foi exposto, a percepção que temos é a de que, ao ignorar ou relativizar a importância da laicidade, abrimos brechas para a penetração de grupos fundamentalistas que têm na religião uma forma de ocupação do poder.
Isso mostra a responsabilidade de nossos governantes e uma cumplicidade do Estado que revela essa relação promíscua e histórica entre Estado e religião que, independente das consequências, sempre permeou nossa história. Assim, é forçoso perceber que a laicidade no Brasil, embora alardeada e conhecida, é uma utopia que precisamos transformar em dever. 9912. Bibliografia Aguiar, Fernando José Ferreira. Em tempo de solidão forçada, epidemia de varíola, revolta popular e fé em Sergipe novecentista. 2002, Bardavil, José Carlos. A barca mudando de rota. Jornal de República, São Paulo, 24 de outubro de 1979. Reportagem, p6. Bracho, Carmen Valarino. Laicidade e Estado Moderno. Definições e processos. Disponível em www.libertadeslaicas.org.mx. Acesso em 2010. 2006. Brown, Diana. Uma história da Umbanda no Rio, Cadernos do Zer. Umbanda e Política. Volume 18, Editora Marco Zero. 1985, Carrer, Léo. Umbanda em Goiânia. Das origens ao movimento federativo, 1948, 2003. 2009. Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em História, UFG, Goiânia, 2009. Carrillo de Albornoz. Le Catholicisme et la Liberté Religieuse, Paris 1961. Bases de la Liberdade Religiosa, México Buenos Aires 1964. La Liberdade Religiosa e Centímetros Concílio Vaticano II, Madrid 1966. Catroga, Fernando. Entre Deuses e Césares. Secularização, Laicidade e Religião Civil. 1. Ed. Coimbra, Almedina, 2006. Coelho, Sacha Calmo Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 4. Ed. Rio de Janeiro. Forense, 1999, p. 269. Concílio Vaticano II, 1965. Declaração Dignitatis Humanae sobre a Liberdade Religiosa. 1965. Disponível em acesso em 02 de janeiro de 2019. Correa, Darcísio. A Construção da Cidadania. Ijuí. Editora Unijuí 1999. Sem Cretela J.R. José. Liberdades Públicas. 4 ed. São Paulo. José Buchatsky, 1974, p. 103 Freston, Evangélicos na Política Brasileira. Religião e Sociedade, 1, 2. p. 26, 42, 1992 Freston, p. Protestantes e Política no Brasil. Da Constituinte ao Impeachment IFSH/Unicamp. 1993. Tese de doutoramento. G1. Rio de Janeiro. Grupo Globo, 2019, disponível em acesso em 14 de janeiro de 2019. Jornal Globo, Blogso Globo. Disponível em acesso em 3 de junho de 2019. Coxo, Ricardo. Virou chique jogar búzios e ter pai de santo. Jornal de República, São Paulo, 26 de novembro de 1979. Reportagem, p10. Laicidade na Educação, Observatório da Laicidade na Educação. O que é Estado laico? Direito. 2019. Disponível em acesso em 21/10. 2018. Lengo, Marina. Mãe de santo atacada por traficantes evangélicos. Intolerância religiosa. Notícias UOL, Rio de Janeiro, 27. 2017. Notícias, p1. Disponível em acesso em 17 de janeiro de 2019. Lopes Castillo, Antônio.
acerca do direito de liberdade religiosa. Revista Espanhola de Direito Machado, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo. Malheiros, 2009, p. 288. Mariano, Ricardo. Laicidade e a Brasileira. Católicos, pentecostais e laicos em disputa na esfera pública. Incivitas, Porto Alegre, V11, N2, P. 238, 258, maio-agosto 2011. 101 Matos, Carlos Lopes Din, em Vocabulário Filosófico, Edições Leia, São Paulo, 1957. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. MPRJ. Combate à intolerância religiosa e defesa do Estado laico. S. L. 2018. Disponível em http://www.mpRJ.mp.br/documents/20.889/combate _intolerância religiosa defesa do Estado laico.pdf/. Acesso em 4 de fevereiro 2019. Negrão, Lísias Nogueira. Entre a cruz e a encruzilhada. Formação do campo umbandista em São Paulo. São Paulo. EDUSP, 1996. Oliveira, José Henrique M. As estratégias de legitimação da Umbanda durante o Estado Novo. Institucionalização e evolucionismo. 23 de maio de 2006. Piero C., Antônio Flávio. Reencantamento e dessecularização, a propósito do auto-engano em Sociologia da Religião. Novos Estudos Sebrap, N. 49, p. 99, 117, novembro 1997. Preus, L. As telereligiões no telespaço público. O programa Vitória em Cristo e a estratégia de mesclar evangelização e pregação política. 206F. Dissertação de mestrado em Ciências da Comunicação. São Paulo. ECA/USP, 2015. Refkalevski, Eduardo. Jeitinho evangelizador. In. Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 8, N87, dezembro/2012. Reis, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano. Escravidão, Liberdade e Candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo. Companhia das Letras. Robles Feijão, Tatiana. Liberdade religiosa e laicidade do Estado na Constituição de 1988. Tese de doutorado, dissertação apresentada à banca examinadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012. Salomão Checaíra, Sérgio. Racismo. 1. 2011. Disponível em. Acesso em 20 de janeiro 2019. Santos, Carlos Alberto Ivanir dos. Marchar não é caminhar. Interfaces políticas e sociais das religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro contra os processos de intolerância 102 religiosa. 2018. 292p. Tese de doutorado, pós-graduação em História Comparada, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 1. Santos, Jocélio Teles dos. O poder da cultura e a cultura do poder. A disputa simbólica da herança cultural negra no Brasil. Salvador. Edufba, 2005. Sarmento, Daniel. O crucifixo nos tribunais e a laicidade do Estado. Em revista eletrônica por P. Maio 2007. Surgido Amaral Dantas, Bruna. Religião e política. Ideologia e ação da bancada evangélica na Câmara Federal. 2011. 350p. Tese, doutorado em Psicologia Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 1. Valor econômico. Disponível em
Acesso em 16 de junho de 2019. Wilson, Brian. La religião em la sociedade web. Espanha. Labor, 1969. Compartilhe.